Salve aí, galera. Segundo ano, tudo bem? Tranquilo com vocês? Vamos aqui para mais uma aula gravada. Depois vou fazer um forms aí para essa semana também. Semana passada não teve, então essa semana a gente vai fazer uma atividade com o forms ali com 5, 6 questões, bem tranquilo. Pessoal, a gente vai dar continuidade nos módulos, no conteúdo ainda da questão ambiental, ou seja, cada módulo foca em uma parte específica. Então a gente vai dar continuidade aí no módulo 51. Vamos lá para a janela. Pessoal, aqui é o módulo 51, ó, diferentes ecossistemas do Brasil e alguns problemas que existem aqui. É na página 240 que a gente vai dar sequência. Se eu não conseguir terminar, se ficar muito longo o vídeo, que é um módulo um pouco extenso, a gente termina ele na live, ok? Mas vamos tentar terminar aqui nessa aula gravada mesmo. Tranquilo? Pessoal, os diferentes ecossistemas do Brasil e seus problemas. Principais problemas nos ecossistemas brasileiros. Então esse mapa aqui eu vou dar uma diminuída para a gente conseguir visualizar melhor. Então esse mapa aqui é o mapa dos problemas que acontecem no Brasil. Então é só para ver a legenda, identificando a legenda. Essa parte aqui é marcada em laranja, é a contaminação do solo e da água pelas atividades de garimpo e mineração. Essa parte mais cinza aqui é as partes mais poluídas do ar e da água pela atividade industrial, as regiões mais industrializadas e os problemas que isso acarreta. As partes aqui, linhas horizontais, são a contaminação do solo e da água pelos agrotóxicos. Essa parte aqui é transversal, essas linhas transversais são a exploração da madeira e da vegetação nativa. As linhas vermelhas horizontais ou não, recurso hídrico comprometido pelos fatores acima mencionados, ou seja, pela poluição e a contaminação do solo e da água e da extração de madeira. O risco, esse símbolo aqui, é o risco de contaminação por petróleo, ou seja, onde tem as extrações de petróleo, que pode acontecer os vazamentos, pode acontecer os problemas aí, como nós já vimos alguns que aconteceram no Brasil. Então, só para falar um pouco desse mapa aqui, a gente pega a contaminação do solo e da água pelo garimpo, pela mineração, está espalhado por todo o Brasil, ou seja, não existe uma região mais e menos. Tudo bem que as regiões mais mineradoras, como a questão, o polígono do ferro aqui em Minas, a questão aqui da Amazônia, tem algumas regiões que são mais comprometidas essa questão do garimpo e da mineração. A poluição do ar nas áreas industrializadas, ou seja, sudeste e sul ali, São Paulo, Rio, a região metropolitana de Belo Horizonte, geralmente nas regiões metropolitanas, pessoal, porque Curitiba está um pouco afastado aqui, que aqui pega um pouco do sul de São Paulo, enfim. Tem aqui a região metropolitana do Rio, de São Paulo, de Belo Horizonte, Salvador, ó, as capitais do Nordeste, ok? A contaminação do solo por agrotóxico em toda a região mais de agropecuária, ou seja, aqui no centro-sul, na região sul, na região centro-oeste, aqui mais próxima à região norte, que tem esse problema da contaminação por agrotóxico do solo e da água. A exploração de madeira se concentra mais na região norte, onde acontece a extração maior de madeiras, mas tem um pouco aqui no centro-sul também, enfim. Risco hídrico comprometido, ou seja, os rios aqui, ó, quem pega o Rio Tietê, região do Rio Tietê, essa região aqui de Minas que vai até Brasília, a região de Porto Alegre, que as lagoas ali também bem comprometido a questão hídrica por poluição e contaminação. O risco de petróleo, dos vazamentos, é a região litorânea onde está as maiores extrações de petróleo, mas também no sertão nordestino e aqui no norte do Nordeste. Alguma região, Belém aqui é a região norte,
que é onde tem as extrações de petróleo. Ok? Falando das florestas ambrófilas. Então, destruição, um dos problemas que acontece nessa floresta, a destruição intensa tem um caráter histórico, pela ocupação da agropecuária, pela presença de grileiros, pela exploração de palmito, poluição e especulação imobiliária, ou seja, as florestas estão sendo desmatadas, estão sendo introduzidas aí por várias atividades, até o turismo predatório, como questão da pesca indevida, e isso ameaça, além de ameaçar as florestas, a mata, a vegetação, ameaça também as comunidades nativas, indígenas que moram nessas regiões, ou que têm suas casas nessas florestas ali integradas com a natureza. A questão dos mangues, que está ameaçado pela construção das estradas, por aterramento, por também especulação imobiliária, que nem a região do Rio de Janeiro. A área urbana vai invadindo essa região de mangue, vai aterrando, vai construindo casas, enfim. Pela questão dos poluentes, que é lançado pelos esgotos de forma indevida. Isso é o maior desafio aqui dos mangues. A restinga, que também é a construção de casa de luxo, enfim, os condomínios que que fazem aterros, estradas, canalização, enfim, acabam com a vegetação natural. No caso, isso é um processo muito difícil de reverter, ou seja, o crescimento das cidades, o desenvolvimento industrial, ameaça a restinga. Os recifes de corais, que principalmente a pesca predatória, o mergulho que ali altera ali o ambiente natural, o lixo que é jogado, as âncoras dos barcos que destroem os recifes, e também pelo derramamento de petróleo, os vazamentos de petróleo, que os recifes de corais, a gente sabe que é na área litorânea. Ok? Alguns outros problemas ambientais, que é um dos mais assim importantes, que a gente quer estar mais em discussão na mídia, é a questão do desmatamento, que tem um mapa do desmatamento aqui que nós vamos falar daqui a pouco. Então, essas florestas ricas, então, a gente sabe que estão sendo destruídas, principalmente nas áreas tropicais, que é onde é utilizado para a criação de gado, para a plantação de soja, de milho e para as outras monoculturas agrícolas. Só para ter uma noção continental ou global, 30% da área terrestre do planeta é coberta por florestas. Isso é cerca de metade do que existia antes do início da agricultura há 11 mil anos atrás. Então, o globo tinha 60% de florestas, hoje tem 30%. Então, foi reduzido pela metade, e isso agravou nos últimos séculos, vamos dizer assim. Que foi mais intenso com essa questão dos commodities, com essa questão da agricultura extensiva, enfim. As florestas naturais não atuam apenas como reserva de biodiversidade, ou seja, reserva ali da fauna e da flora. Elas também são reservatórios de água e servem como manutenção do carbono na atmosfera, ou seja, o processo ali do dióxido de carbono em transformação ao oxigênio, e também a questão dos oceanos, influencia também nos oceanos. Então aqui a gente tem um mapa do desmatamento. Então, o desmatamento acumulado em amarelo na Amazônia, área conhecida como Arco do Desmatamento. Então, a Amazônia, a gente vê aqui em volta, está sendo corroída pelo desmatamento, ou seja, pela expansão, pela frente de expansão agrícola que vem aqui do sul e está abrindo a floresta. Ainda a gente tem uma grande parte de floresta, pessoal, que é importante a preservação. A gente não precisa nem falar muito disso, que nós já discutimos essa questão da preservação em outros módulos. Então, taxa do desmatamento da Amazônia. Então, a gente vê, pessoal, que não até 2009 a gente não está no pico do desmatamento. Muita coisa já foi feita, muita ação já foi, muita conscientização já foi construída por parte das pessoas, de quem tem essa intenção. Tá aqui, de 88 a 2019.
Então, aqui é por hectare. Então, vale destacar que em 95 foi o maior pico de desmatamento que houve na Amazônia, depois 2003, 2004. Então, independente do governo, pessoal, assim, eu acho que sempre houve um alto desmatamento. Isso começou a baixar em 2007, 2008, com ações internacionais, com pressões de outros países sobre essa questão da preservação da Amazônia. Então, começaram a pôr empecilhos nos produtos brasileiros devido a esse desmatamento. Não vou comprar esse produto, a Amazônia está sendo desmatada. Enfim, países, principalmente da Europa, começaram a impor barreiras devido a esse processo de desmatamento. O governo fez algumas ações e esse desmatamento começou a diminuir. Ações do governo e também conscientização das próprias pessoas que viram que a atividade econômica e as exportações estavam sendo prejudicadas devido a essa questão. Então, em 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, houve ali uma queda significativa no desmatamento. Começou a crescer de novo em 2018 e o ano passado começou a crescer de novo essa questão do desmatamento. Com certeza, o ano de 2020, pelo que a gente já tem de dados do INPE, já ultrapassou 2019 de forma significativa e nós não terminamos o ano ainda. Então, eu acredito que essa discussão é bem atual. O Brasil vai começar de novo a sofrer com restrições internacionais devido a esse desmatamento. Então, isso é importante, os órgãos governamentais pensar nisso para não atrapalhar todo o processo de exportação aí, atrapalhar a indústria até os grandes produtores. Então, uma responsabilidade grande essa questão do desmatamento. Então, aqui tem um resumo, pessoal, do desmatamento da Amazônia Legal, que vem em 2004, que aí um espelho desse gráfico aqui. Então, a gente não precisa falar muito disso, que aqui estão os dados. Pessoal, então isso aqui é uma coisa, como que eu vou dizer? Os dados são científicos, ou seja, o INPE pega informações do satélite, que muitos satélites nem brasileiros são convênios internacionais, norte-americanos, europeus, que existem os satélites que pegam essas informações. O INPE não divulga informação aleatória, ou seja, por opinião política, ou seja, não tem opinião nisso. Isso aqui são dados científicos tirados dos satélites. São informações são informações precisas do que está acontecendo. Ok? Então, aqui ó, o aumento percentual desse ano é o terceiro maior da história. Então, esse ano, em percentual, aumentou muito a questão do desmatamento. Aumentos tão acentuados só foram vistos, como eu falei lá, em 95 e 98. No primeiro, o crescimento foi de 95%. A taxa alcançou o pico de 29 mil quilômetros quadrados da área devastada. Em 98 foi o segundo, em 31%. Então, é importante a gente analisar isso. Então, falando de cenários futuros. Os esforços adotados até o momento são considerados tímidos, independente de governo. Se as emissões dos gases de efeito estufa se estabilizarem hoje, ou seja, parar o desmatamento, continuar o mesmo ritmo que está, a temperatura média mundial continuará aumentando durante centenas de anos. Se estabilizar hoje, coisa que não está acontecendo, está crescendo o desmatamento. Então, com certeza, a temperatura média mundial também vai continuar crescendo. O mesmo acontece com o nível do mar, que é aquela questão do derretimento, do degelo dos polos, enfim. E isso é uma questão complicada. Quem vai ser atingido primeiro é quem está na zona costeira. Essa questão do nível do mar. Mas o calor vai atingir todos. Ok? Aqui, ó, está dizendo, é um consenso entre os cientistas quanto à necessidade de manter a necessidade de manter o aumento da temperatura média da Terra em no máximo 2 graus, em relação aos níveis antes da industrialização pesada, com sérios riscos
se isso não se cumprir. Ou seja, se ultrapassar a 2 graus a temperatura média da Terra, a coisa vai ficar bem complicada. Então, no Brasil, o que pode acontecer se continuar esse ritmo de desmatamento? Então, todo mundo vai sofrer, pessoal. Não é só uma região ou outra. Aqui eles dividiram mais ou menos os problemas que pode acontecer. Região Amazônia, redução da cobertura vegetal, ou seja, o desmatamento. A temperatura vai aumentar e pode deixar de ser aquele clima tão úmido e passar a ser um clima mais seco, que aí o impacto ambiental é brutal para animais, para as plantas e até para o regime de chuva que acontece aqui no centro-oeste e aqui no sudeste, mais para baixo aqui onde a gente está. Então, a Amazônia é aquele corredor de umidade que desce no verão e traz a chuva para nós. No semiárido no Nordeste, o aumento da temperatura, que já é alta, vai deixar ainda a caatinga mais seca do que já é e acabar com o solo, com o pouco que tem de solo fértil na caatinga devido à seca. Na zona costeira, aumento do nível do mar, portos destruídos, cidades invadidas pela água, pode acontecer mudanças em alguns fenômenos da natureza que no Brasil não é comum, como é o caso dos furacões, dos tsunamis. Então isso é uma coisa a se pensar, que o Brasil, a gente fala, o Brasil está livre desses fenômenos naturais aí, mas se alterar muito a questão do desmatamento, pode também alterar essa tranquilidade aí no Brasil. Na região sul, a produção de grão vai ser praticamente inviável, as chuvas vão ficar mais intensas, vão castigar as cidades, com grande impacto social nas áreas mais pobres, principalmente. A temperatura vai aumentar, não vai ficar mais a temperatura, o clima ameno que tem na região sul. A gente já viu isso acontecer, pessoal, esse ano aconteceu algumas chuvas lá bem pesadas na região sul, Santa Catarina, que sofre com isso faz bastante tempo, e essa situação pode se agravar. A questão da agricultura como um todo. Culturas perenes, como o café e a laranja, porque são culturas perenes, cultura que você não precisa retirar e plantar de novo, ou seja, o café você colhe, no outro ano ele dá, a laranja também, enfim, serão deslocadas para outras regiões, não vai ter como produzir essas culturas em determinadas regiões onde já está, sendo culturas de substâncias remanejadas para, no caso, o centro-oeste. Culturas perenes, café e laranja, na região sudeste, principalmente São Paulo. Vai acabar tendo que se remanejar aqui mais para o centro-oeste. Os recursos hídricos, a diminuição da vazão dos rios, problemas com esgoto, comprometimento da geração de energia, enfim. Os rios vão sofrer bastante com essa questão. As grandes cidades, aumento da temperatura, promoverá mais chuvas, mais enchentes, desmoronamento, áreas de risco, principalmente nas encostas dos morros. A saúde, com o aumento da temperatura, doenças infecciosas transmissíveis vão aumentar, a dengue e a malária vão acabar se tornando aí uma epidemia, porque elas se desenvolvem no período de calor, ou seja, no verão. Então, se aumentar o calor, também aumenta gradativamente essas doenças. Proliferação de vetores tenderá a aumentar nas áreas urbanas, ou seja, a área urbana que vai acabar sofrendo. Tranquilo? Pessoal, nós vamos falar aqui agora da chamada inversão térmica, que acontece principalmente nas áreas urbanas. Então aqui é um problema ambiental urbano ocasionado, o que acontece? É a retenção do ar frio próximo à superfície da Terra, impedindo que os poluentes se dispersam na atmosfera. Os poluentes ficam ali parados em cima das cidades, ou seja, por quê? A gente vai ver no mapinha depois. Isso ocorre principalmente no final da madrugada e no início da manhã, onde o ar mais frio fica por cima e não deixa essa poluição se dispersar na atmosfera. Então aqui, em particular no período de inverno, quando o ar frio não consegue se elevar, se não consegue subir, retido nas camadas mais baixas da atmosfera, enquanto o ar relativamente mais quente ocupa as camadas mais elevadas da atmosfera.
Geralmente é ao contrário, as camadas mais elevadas são as camadas mais frias, por isso que chama inversão térmica. Não consegue descer. Sua ocorrência é considerada natural, porém os seus efeitos podem se agravar em função das atividades humanas relacionadas com a emissão de gases poluentes. Ok? Tem aqui o mapinha da inversão térmica. Ó. Situação normal, o ar que está embaixo sobe, o ar frio está lá em cima, acaba dispersando esses poluentes em situações normais. Quando acontece a situação de inversão térmica, esse ar frio que fica aqui, principalmente na madrugada e no período de inverno, não deixa o ar poluente, que é mais quente, se dispersar na atmosfera. Ele acaba formando esse bloco aqui, essa camada de poluente aqui nas cidades. Isso que chama a chamada inversão térmica, ou seja, o ar frio fica aqui, o ar quente está no meio entre o ar frio que está mais acima, na altitude mais alta, então acaba formando essa inversão térmica, acaba formando, não deixando a poluição se dispersar, e aí a gente, não sei quem já observou a cidade de São Paulo na época do inverno, enfim, fica aquela nuvem cinza, o sol até não consegue penetrar totalmente e fica uma situação difícil de viver, o ar fica ali complicado. Outra coisa que isso pode acarretar são as chamadas ilhas de calor, que é o aumento da temperatura nos centros urbanos, que aí entra o fenômeno antrópico, que é a ação do homem, também com a questão, se agrava a questão da poluição, com a questão do cimento, do asfalto, que recobre tudo e reflete o sol. Então isso aí acaba aumentando a temperatura, que a retirada da cobertura vegetal aumenta muito. Você tira a cobertura vegetal e coloca cimento, asfalto. Então aquilo esquenta mais, aquilo limita a circulação do ar. Então aqui é chamada ilha de calor. Ó. Temperatura, a gente vê aqui as temperaturas mais altas. Então aqui tem uma linha, na zona rural essa temperatura se mantém, a temperatura consegue manter um equilíbrio. Na zona suburbana isso já começa a aumentar devido ao reflexo do sol, e na zona urbana aumenta essa bolha de calor aqui. Então as temperaturas mais altas acabam ficando uma ilha mesmo, uma bolha de calor nas áreas urbanas. A gente vê aqui que a temperatura é mais amena que na zona rural e na zona suburbana. Ok? Pessoal, deixa eu ver aqui o vídeo, já está indo para 23 minutos, nós não vamos conseguir terminar isso aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo, vocês não vão assistir todo, fica muito cansativo para vocês. Essa parte do lixo, dos lixões que são importantes, a gente vai falar, a gente termina na live, e aí a gente conversa sobre algumas atividades, enfim. Tá bom, pessoal? Então aula gravada até o capítulo 3, que fala da questão do lixo. Então, nós fomos até as ilhas de calor. Tranquilo? Pessoal, vamos encerrar por aqui. Já está em 23 minutos. E o vídeo de meia hora eu acho que fica muito longo para vocês. E a gente termina esse capítulo na live de segunda-feira. Beleza? Abração a todos, fiquem bem. E qualquer dúvida aí, eu estou à disposição de vocês. Vocês mandam mensagem para mim e a gente vai conversar. Tá bom? Abraço a todos, fiquem bem, fiquem em casa.